Olá, olá! Estamos começando a nossa live. Bom, deixa eu iniciar aqui com os convidados. Olá, nossa querida Natasha já entrou, já está conosco. Vou aqui. Cadê? Olá. Tá me ouvindo, Amanda? Tá me ouvindo? Aí, você entrou, Natasha? Tá me ouvindo bem? Oi. Tá me ouvindo? Deu certo, estamos Tá online. Tá tendo um delay acho que do tempo aí. Estamos? Deu certo? Vamos começar a enviar os convites? Não estou te ouvindo. Não tá saindo você, não tô te ouvindo. Agora tá bom. Oi, tudo bom? Vou acenar aqui. Tudo bem, Nath? Agora eu tô. Você tá me ouvindo? Você tá um pouco... Peraí. Deve ser a minha mão. Agora eu tô ouvindo. Melhorou? fixou. Agora eu tô melhor. Não tá me ouvindo? Agora Deu? sim. Sim. Melhorou? Tudo Melhorou jóia. o som? Que maravilha, estamos aqui. Deu certo? Estabilizou a nossa conexão? Agora eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Melhorou o som. Tá me ouvindo bem também? Tá? Ah, então tá feira, Natasha. Conta pra mim. Foi punk. Como sempre. Foi, olha, uma sexta-feira pesada. Sim, de trabalho, graças a Deus. Graças a Deus, Graças né? a Deus. Então, eu estive no Fórum Trabalhista hoje, lá em São José dos Campos. Falei, lá, mais uma coisinha para nossa pauta de hoje, né, Natasha? Com certeza. Eu vi seu story hoje. Então. Ah, você viu? Eu vi. Normalmente aqui no nas sextas-feiras a gente suspendeu os atendimentos justamente para conseguir dar uma vazão maior à administrativa, peticionamento. Mas hoje não teve jeito, eu tive que ir para São José resolver algumas coisas, passei em Caçapava também para resolver outras. E a gente fica, a gente vê que, pelo menos aqui no interior de São Paulo, a situação é bem parecida, está bem anônico, né? Aí em São Paulo, como é que tá? Aqui, olha, a gente teve uma semana bastante intensa de audiências, né? Parece que esse mês. Agora eu tô ouvindo, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem, Natasha? Tá. Nós tivemos uma semana aqui de bastante audiências, né? Então, assim, e perícias, eles têm, esse mês parece que resolveram trabalhar tudo que não trabalharam o ano inteiro. Então, eles, tudo que tinham redesignaram para o mês de maio.
e ainda estão colocando as perícias com prazos super curtos. Então, está encavalando com as audiências e a gente tem que se virar nos 30 para cumprir, né? A gente estamos brigando aí com o famoso robô que eles colocaram. Então, vem para a gente estar aí despachando diversas coisas, vários detalhes que a gente vai falar aí pontualmente para todo mundo aí. Hoje, essa nossa colocação de desafios. E a semana inteira, para mim, foi intensa. E a semana que vem vai ser pior. Mas a gente vai vencer esse mês. Falta pouco para chegar ao feriado. É verdade. Eu queria saber de você, Natasha, se a dificuldade que eu estou tendo aqui no interior, de alguma forma, você também está sentindo aí na capital, porque tanto você quanto eu, nós vamos completar 20 anos de atuação jurídica, né? Vamos completar aí na advocacia 20 anos. E nós, digamos assim, somos privilegiados porque nós vivenciamos a velha advocacia, que é aquela advocacia física, do umbigo no balcão, do processo em papel, passamos pela transição para o processo digital e hoje tem até a resolução do juízo 100% digital, com a possibilidade da nossa advocacia, desde o atendimento ao cliente até as audiências, ainda mais depois da pandemia, serem todas digitais, se for o caso. Mas parece que as dificuldades que nós reclamávamos lá na época do andamento processual, a demora no agendamento de audiências e tudo, mesmo hoje, com o processo digital não mais sendo físico, a gente enfrenta aqui no interior, a média para marcar uma audiência digital, por videochamada, por videoconferência, está aí de meio a 6 meses em média, né? Como que está em São Paulo? Então, primeiramente, né, eu gostaria que a gente se apresentasse, né? Porque tem pessoas que não nos conhecem, né? Eu sou a doutora Natasha Heimer, a doutora Amanda vai se apresentar. É uma grande colega que estudou comigo na faculdade, tive o prazer de tê-la, inteligentíssima, que sentava próxima de mim, e que a gente estamos aí se unindo aí, né, para poder estar ajudando a todos, né, com esses desafios que a gente está passando da advocacia. Como você bem lembrou, né, já vai se fazer 20 anos, apesar de muitos acharem que a gente está começando, né? Mas já vão se fazer 20 anos que a gente era aquelas garotas sonhadoras, mas que a gente passou por toda essa transição, então a gente tem uma bagagem e agora vamos começar a enfrentar essa nova bagagem que é a questão da inteligência artificial também, que é uma pauta para uma outra oportunidade. A gente está colocando que o tribunal vem fervoroso aí, tanto o STF, o ministro Barroso, em cima disso, né? E é muito interessante que, graças a Deus, a gente temos braços e equipe. Tô vendo aqui ó, a doutora Suzy, que trabalha comigo, dizendo que a gente vai dar conta. Claro, com certeza, sem vocês eu não sou ninguém, né? Nós somos uma equipe e acho que é o mais importante disso é ter essa união nesse momento com todos os desafios que estamos passando de transição da advocacia, né? A gente, como você acabou de colocar para mim aí, qual é o nosso maior desafio aqui em São Paulo, que é a questão de marcação de audiência. A gente não tem tido muito distanciamento, como eu vejo no TRT15. Você trabalha mais no TRT15, que é do Vale do Paraíba, Taubaté. Para muitos que não sabem, eu fiz faculdade de Taubaté, eu sou de Cruzeiro, né? Mas eu estou morando em São Paulo há 19 anos. E o que acontece? Vou fazer 20, né? Daqui a pouco. A gente, aqui em São Paulo, está demorando 4 meses. Dependendo do horário que você distribui a ação, às vezes até aparece algumas, mas é a minoria o próximo mês ou 2 meses, mas 4 meses. Assustadormente, que foi umas coisas que eu discuti com você, né, doutora? Que foi a questão do TRT15. Eu comecei a fazer algumas demandas pela região
do interior mais pro lado de cá, Itu, Campinas, algumas regiões dessas, e me assustei. Eu falei, meu, 8 meses, 10 meses para uma audiência, que é isso, né? E a gente, há uns anos atrás, antes da reforma trabalhista, a gente já vivenciava coisas assim, uma audiência demorando 6, 8 meses. E agora parece que isso vem vindo assim. Eu gostaria de ouvir um pouco de você. O que você tem sentido aí? Você tá aí, né? Você pratica muito TRT15, né? Sim, o TRT15 é importante para o pessoal que está acompanhando. A Gi entrou aqui, ela é fisioterapeuta. A gente vai entrar depois na questão de perícia, e que também é um impasse, né, Natasha? Porque às vezes as pessoas precisam de uma perícia e não tem alguém especializado, indicam um profissional que não é o especializado na área. A Gi, ela é fisioterapeuta, então ela vai poder colaborar com a gente aqui também nessa discussão. Mas falando das audiências, o que acontece? O Tribunal do Trabalho, a Natasha disse, nós somos colegas de turma, e temos esse laço construído desde os bancos da faculdade, dos bancos acadêmicos. E ela deslanchou na área trabalhista, terminou a faculdade, já mudou para São Paulo, se aventurou, trabalhou em grandes escritórios aí em São Paulo, né? Eu aqui fiquei no interior, porque a minha família é daqui mesmo, meu pai já é advogado, então eu fiquei com as raízes por aqui para dar continuidade ao legado dele. Dei aula de Direito do Trabalho na pós-graduação, aqui da universidade, e o tribunal ele tem uma divisão para São Paulo, que é o Tribunal TRT2, e para todo o interior do estado de São Paulo, o TRT15. E a nossa dificuldade em relação às audiências é justamente essa. As audiências trabalhistas, elas têm esse período médio aí de 6 meses para agendar, que são agendados com 4 meses, 4 meses e meio, outras que já demoram 8 meses. Quando não é o caso de uma audiência estar marcada, ser mandado um AR, esse AR volta, né, o aviso de recebimento, a intimação pelo correio da audiência para outra parte, esse AR volta e uma semana antes da realização da audiência que há a redesignação, ou seja, a remarcação da audiência. Então, uma audiência que demorou 6 meses para acontecer, teve um AR, porque não volta, e aí demora-se mais 4, 5, 6 meses para marcar a audiência de novo. Né? Na tentativa de se ter a primeira audiência, quando então, o processo é arquivado, né, doutora Natasha? Não sei se acontece aí, mas aqui é ágil, outra empresa muito arquiva. Aqui o que tem acontecido muito, e especialmente, eu posso falar, é na Zona Sul. Tá? Na Zona Sul, a maioria dos processos que você distribui no rito sumaríssimo, né, que é até 40 salários mínimos, eles costumam mandar a carta R, se não localiza o reclamado, eles arquivam o processo e aí você vai ter que distribuir todo o processo novamente. Eles não te dão nem a oportunidade de você apresentar um outro endereço com a justificativa que tem que ser célere o trabalho. O que a gente tem trabalhado aqui dentro do escritório? Tentado ao máximo distribuir no rito ordinário. Porque o rito ordinário, ele vai tentar por carta R, se não tiver carta R, o juiz vai fazer as pesquisas do próprio cartório, vai mandar o oficial de justiça, senão ele vai fazer por edital. E a gente percebeu, a gente chegou a ter casos que a gente chegou a distribuir 3 vezes a ação do sumaríssimo para conseguir localizar. Porque o reclamado, eu acho que talvez também por causa de muitos vídeos que algumas pessoas andam fazendo, eles também estão burlando a questão de comparecer no juízo. Então, vai entregar a carta a ela e diz que não existe lugar. Mesmo estando na JUSESP, o endereço dele lá, ele fala que não existe local. Até com o oficial de justiça, a gente tem passado isso. E aí, quando ele é intimado por um edital, ele comparece na audiência e o juiz não aplica
demanda. E o cara do mesmo Uhum. endereço não é punido. Só o Claro, advogado que é atitude. punido, né? Uhum. A Claro, refazer o Mafé. trabalho. Aqui o que eu tenho a elogiar é o Sejusc. Aqui na região, principalmente aqui na nossa cidade, em Taubaté, a gente tem um acesso muito bom com o Fabiano. Então, ele consegue, pelo Sejusc, ou seja, naquelas demandas em que há disposição da reclamada em resolver, né, da reclamada, o reclamante também aceita a proposta, aí a ação é direcionada ao centro de conciliação, e aí o Fabiano, ele acaba trazendo mais rapidamente a audiência, que demora uns 15 dias para acontecer. Mas é a exceção da exceção, né, É Natasha? muito Não sei aí em São Paulo, mas difícil. É muito a gente difícil quem quer conciliar. É muito difícil a parte que fica quer difícil. conciliar. Uhum. Então, é a exceção. Agora, é difícil. Eu tive um caso que a empresa conseguiu localizá-la em Manaus. Isso depois de 2 anos e meio de tramitação do processo. É muito tempo. Acaba fazendo até um trabalho de CSI, né? De É, detetive particular, conseguir identificar, né, aonde está reclamada ou seu representante legal para ter um sucesso na demanda. E aí o reclamante tem que ajudar a gente também, né? É um exatamente. Mas trabalho. esse trabalho não está sendo somente na Justiça do Trabalho, né? Na Justiça Civil Sim, também, dos serviços juízes, explorar que o advogado apresente o endereço. Às vezes dá vontade de falar para ele, eu não sou a mãe de nada. Dá vontade de falar para ele, não sou ainda a mãe de nada. Porque não tem esses poderes de descobrir aonde que está o devedor. sim. Na justiça comum, realmente também está bem difícil. Aqui na cidade, a gente fez faculdade aqui em Taubaté, você se lembra? E o juiz aposentou aqui e deixou na mesa dele 3.000 processos para sentenciar. Processos que se tratavam de questões de mente necessidade. Então, a juíza que assumiu, já assumiu uma vara nessa situação. Então, é difícil, às vezes, para a gente justificar para o cliente, olha, está demorando por causa disso, disso, disso. Né? E o interesse do cliente é legítimo, é urgente. Né? Às vezes, Mas nem sempre ele é trata, tratado dessa forma. né? E tá tudo parado. Então, as coisas estão começando a caminhar. Isso aconteceu de outubro para novembro, então a gente tem aí praticamente 6 meses agora que a situação está começando a caminhar. Isso na justiça comum. Na justiça do trabalho, o que eu vejo, não só aqui em Taubaté, mas em outras marcas, muitos servidores licenciados por burnout, por estresse, por depressão, servidores da justiça Pânico, do trabalho, pânico. com doenças incapacitantes, o que diminui muito o contingente de funcionários para trabalhar, que é outra coisa que também acaba estagnando o andamento do processo. Tem muitos funcionários ainda trabalhando por ser funcionários prioritários, por ter alguma doença que é de risco. E a gente está vivenciando, principalmente aqui em São Paulo, mas acho que aí também, né? Esse surto de dengue. Eu tô com vários clientes que estão com dengue hemorrágica. E aí, por exemplo, vou ter uma segunda-feira, hoje que a cliente mandou que ela estava lá no soro com dengue hemorrágica. Então, você vê que tem muita gente também fora, trabalhando fora do judiciário, e isso retarda um pouco esse andamento processual. Mas eu queria mudar o assunto, pra gente, porque a gente tem bastante coisa para a gente falar, né? E o tempo tô vendo que tá voando. Para a gente poder explicar um pouquinho para eles, que muita gente tem dúvidas sobre a questão do que é o juízo 100% digital e o que é o processo totalmente presencial.
O juízo 100% digital estava funcionando maravilhosamente pela escolha dos advogados, só que teve um provimento, um pedido da OAB que fosse as audiências voltassem todas presenciais. E isso acaba, às vezes, também tumultuando mais, porque eu tenho visto, pessoalmente aqui em São Paulo, que os juízes têm feito, marcado 20, 30 audiências, e aqui está assim, um juiz das 8 da manhã até 1 da tarde, e o outro da 1 até as 18 horas. Quando você tem uma audiência 11, 11 e meia, ele pega e tem que redesignar. E você está lá desde cedo esperando. Semana passada, teve um que era às 15 horas, tinha duas seguidas, umas 15 e 16. Quando foi 15 para as 18 horas, 15 minutos para as 18 horas, ele pegou e falou, vou redesignar as duas. Porque marcou várias instruções e não dá tempo. E aí, isso daí, eu não sei como está funcionando para você aí, essa questão do direito digital. Porque às vezes o cliente fala assim, mas doutora, eu quero audiência virtual. Só que agora é exceção. A exceção é só se a pessoa morar em outro estado, numa cidade distante. Caso contrário, se você morar numa cidade vizinha, ele não vai designar, não vai passar para 100% digital. E ainda você depende da anuência da outra parte. Sim. Aqui a audiência inicial, o juiz ele vê que nós sinalizamos pelo juízo 100% digital, ele pede a ratificação, né? O que nós enfrentamos com alguns juízes é intolerância em relação, às vezes, a alguma dificuldade da parte em acessar a sala de audiência. E aí o próprio juiz, ele dá uma tolerância de 5 minutos, se a parte, as testemunhas, o preposto não conseguiu ingressar, ele já automaticamente faz a designação, ou seja, a remarcação para audiência, e já para uma audiência presencial. Teve algumas testemunhas que eu tinha solicitado a audiência, o juízo 100% digital. Aí teve essa intolerância, foi para juízo presencial, para audiência presencial, e aí a pessoa não pôde comparecer, a testemunha não pôde comparecer, apesar de intimar, um problema de saúde, e o juiz se recusou a ouvi-la e a parte perdeu a testemunha. E ela não quis recorrer nem nada, porque depois o processo foi exitoso, né? Nós ganhamos a ação. Mas eu falei, vamos agravar, né? Mas aí o cliente não quis. Ele falou que só pelas testemunhas que foram ouvidas já estava bom. E graças a Deus nós tivemos sucesso. Mas foi algo que, se nós só tivéssemos aquela testemunha, seria algo que necessitaríamos agravar, prolongaria o processo, criaria um embaraço sem necessidade. Porque foi uma intransigência do juízo. E ainda mais na justiça do trabalho, que a prevalência é pelo trabalhador, deveria ter essa compreensão um pouco maior. Né? Quando o juízo ele é 100% digital, é muito melhor. Nós já tivemos testemunhas que foram ouvidas fora do país, algo que nunca aconteceria em uma audiência presencial. Eu também já tive casos, pessoas fora do país, pelo virtual, ela testemunhou. O outro problema que foi interessante você tocar nesse assunto de testemunha é essa questão do sumaríssimo querer que o advogado faça as cartas convite para a testemunha. E aí o juízo fica redesignando a audiência. E aí você tem que refazer as cartas. E o problema é que as cartas não são padrão. Cada juiz quer criar um sistema pessoal da forma, de vestimenta, do que a pessoa, sabe, umas coisas assim, que isso está tomando muito tempo do escritório, porque eu me falo para você, sinceramente, eu fico demandando isso para as pessoas fazerem no meu escritório, para assistente, e isso é uma coisa burocrática, uma coisa que deveria ser do serventuário, não é um serviço técnico de advogado. Eles transferiram tudo para o advogado fazer. O advogado hoje que está fazendo, movimentando. O cliente, às vezes, não dá valor no trabalho do advogado. Eu recebi essa semana um cliente, procurou, né? Porque vocês sabem que hoje tem o Google Ads, procurou o escritório,
porque teve audiência faz 2 meses e o advogado dela não explica para ela, não ensina para ela o que está acontecendo no processo. Aí eu falei para ela que eu não poderia ver o processo porque é antiético, porque ela deu uma procuração para ele e que se ela tivesse insatisfeito com ele, ela teria que tirar ele para que pudesse analisar e dizer para ela o que estava acontecendo no processo dela. Então, você vê que hoje em dia as pessoas só sabem julgar, mas não está vendo o trabalho que dá. Já passei uma outra situação recentemente, uma cliente, que ela queria que, em 7 horas da manhã, que eu ensinasse para ela o que estava acontecendo no processo. E aí eu falei para ela, leia o contrato. O meu contrato é de prestação de serviço. A partir do momento que você me deu procuração, eu sou sua procuradora, é um trabalho de confiança e a parte técnica eu faço para o juízo, eu faço para o outro advogado, eu não faço para a parte. Senão, não precisaria do advogado. Não precisaria ter estudado nossos 20 anos de investimento, que a gente tem que estudar todo dia para poder admissão um processo. Então, é muito interessante a gente colocar esses desafios, porque eu vejo muito vídeo por aí de pessoas que não têm base, tem pessoas que são estudantes, são pessoas, outras pessoas que falam muito bem e gravam coisas erradas do direito para as pessoas. Ele assiste esses vídeos e manda às vezes para mim e fala, então contrata essa pessoa, contrata ela. Ela tá falando para você, vai lá, contrata ela. Porque nunca um caso é igual ao outro. Não é verdade, doutora? É verdade. Ainda mais, a minha advocacia é uma advocacia artesanal. Eu acredito que a sua também. Ela é humanizada e individualizada. Então, é algo que realmente nós dedicamos para o cliente específico. Não é uma advocacia em massa. O cliente ele não é um número para nós. Ele é uma pessoa que tem as suas necessidades, os seus anseios e que precisam ser atendidos na medida daquilo que tem a necessidade. E o que acontece? Hoje nós temos doutores por aí que não têm a experiência e não têm esse cuidado ético que você e eu temos, e eu quero acreditar que a maioria dos nossos colegas tem, de saber colocar limites, né? Então, eu não posso interagir nesse processo porque você já tem um advogado constituído. E algo importante que você colocou de nós executarmos algumas ações que não cabe a nós, né? Às vezes o cliente ele fica, não, mas eu quero que você entre com o processo amanhã, né? Como se a gente não tivesse outras chamadas, audiências para fazer e tudo mais. A gente falou no como início, se fosse contrato, a nossa geração é aquela que passa fácil. Como se tivesse feito um contrato exclusivo. Né? E assim, nós passamos por várias fases e a gente passou pela transição. Quando era físico, nós gerávamos a inicial com toda a documentação e tínhamos até às 7 horas da noite para fazer o colo e nós apenas apresentávamos a inicial e depois as outras petições intermediárias e o cartório distribuidor fazia todo o cadastro processual daquela demanda. Hoje, com o processo digital, essa incumbência passou para o advogado. Inclusive, o juiz ele até determina que o advogado ele retifique, ele conserte o cadastro do processo. E é incumbência de um secretário fazer. Exatamente. A questão da digitalização dos processos físicos também. Tem uma ação civil pública que nós cuidamos aqui, que ela tem mais de 5.000 páginas e foi determinado para que os advogados fizessem a digitalização. Foi necessário que nós e o Ministério Público recorrêssemos dessa determinação para que fosse ida em primeira instância para que o certuário fizesse a digitalização de 5.000 folhas que o juiz determinou para que as partes e o Ministério Público fizessem, ou seja, o promotor. Então, são esses desafios que nós enfrentamos, não é, doutora Natália? Que a gente tem que ser advogado,
CSI tive e ainda nós sermos até agentes judiciários para cumprir com essas determinações. Então, graças a Deus, os nossos clientes, eles hoje eles já têm acesso a essa informação de que nós damos o nosso melhor, entregamos o nosso melhor, é uma prestação de serviço que não é de resultado, mas é de meio, de que nós empreendemos os nossos melhores esforços, ou seja, nós nos dedicamos em excelência por eles, né? Então, a empatia, confiança e entendimento que nós esperamos dos nossos clientes, porque nós abdicamos da nossa vida pessoal, a gente brinca, a gente não tem prazo para cumprir, então... Nunca trabalhei tanto na minha vida. Sem falar os anos nossos... eu nunca trabalhei tanto. Nunca foi tão... Nunca foi tão e a informação... burocrático. Uhum. Nunca... Exatamente. A burocracia aumentou do papel. Porque muitas vezes não leem e você fica brigando com o robô, porque agora, voltando um pouquinho ao ponto da inteligência artificial, bate lá, o robô responde coisas que já tá lá, mas ninguém leu. Aí você tem que ir lá dizer que tá no ID e tal. E isso, quanto tempo isso a gente perde, né? Sem ganhar. Sem dúvida. Sem ganhar do judiciário. Sem dúvida. Nós perdemos muito tempo explicando o que já está ali claro. Eu tenho certeza que, assim como eu, a doutora faz o inicial não para o juiz local, mas, se for preciso, para o STF até. Exatamente. Né? Nós não entramos com uma inicial pensando apenas no juízo de primeira instância. Então, é algo que nós tomamos todo o cuidado de detalhar, de explicar, de esmiuçar, para que, ok, se tivermos um sucesso em primeira instância, é maravilha. Mas se mesmo com o sucesso ou insucesso em primeira instância, esse processo seguir adiante, nós temos base para isso, porque nós alicerçamos a inicial em algo sólido, robusto, para poder alcançar até Brasília, se for necessário. Então, realmente, é um trabalho que nós nos dedicamos com afinco. Doutora, vamos falar um pouquinho das sentenças, que as sentenças que andam saindo aí, algumas não saindo, né? Os juízes estão também, acho que com demandas muito grandes, agenda os prazos e não saem, e o cliente não entende por que a minha sentença não saiu, né? Porque o juiz não tem prazo. E também as decisões, né? Fala um pouco das decisões aí, das sentenças que você tem aí desafiado. Bom, vamos citar o exemplo de uma sentença que nem era da natureza da causa, né? Já começa por aí. Eu tive uma essa semana, uma sentença, que ela falava as palavras, só que faltava palavras. Não tinha continuidade. Aí nós tivemos que embargar, porque não tem sentido a sentença. Ou seja, Quem não será é que fez? Porque ela não necessitava, né? Nós tivemos um caso de uma sentença que não era a natureza da ação. Nós entramos com A e a sentença veio de uma causa B. Então, desde de sentenças, entre aspas, trocadas, até sentença em um tipo de lógica, como no seu caso. Porque não dá nem para você entender o que o juiz julgou. Exatamente. Né? Não dá para entender.
além desse desafio aí das sentenças, de decisões, a gente estamos vivenciando também um período que nunca vi tantas necessidades de recursos. A gente não recorria dessa forma, né? E tudo você está precisando recorrer muitas vezes por erros grosseiros nas decisões. Você tem sofrido isso também aí? Não está saindo seu áudio. Seu áudio. Bom, isso mais na Justiça do Trabalho do que na Justiça Comum. Mais Justiça do Trabalho que a Justiça Comum? Não está saindo meu áudio? Agora eu estou ouvindo. Tá. Tô ouvindo. Não, a gente tem sofrido. Tô ouvindo. Deu? Uhum. Não tô ouvindo. Porque vai desde o Não, pode falar. O seu áudio está cortando. Pode falar, doutor. Fala você. Estamos enfrentando alguns entraves, justamente ou por intolerância ou por alguma questão de postura. Então, desde indeferimentos de contraditas, essa intolerância, às vezes com alguma dificuldade, uma certa ignorância da parte em entrar, das suas testemunhas e testemunhas, até questão de embargos de declaração, para poder esclarecer alguns pontos. Então, parece que a questão de meta que foi estabelecido pelo CNJ e pelos tribunais está impactando de forma muito relevante o conteúdo das sentenças e também a forma como o processo é conduzido. Porque há essa necessidade, logo, que o processo seja mais rápido, só que isso não quer dizer que haja seja um número jurisdicional, né, satisfatória. Eles querem que seja um número a mais. Estão tratando os processos como um número. Eu também tenho tido, às vezes, atestados médicos, o juiz simplesmente dá improcedente, vai lá, dá revelia, dizendo que confissão ficta, porque não tem CID no atestado. Aí você vai para o tribunal, anula a sentença, volta. Quando você volta, ele está raivoso. Eu já tive um caso que, olha, ele raivoso, ele deu de novo improcedência, isso não foi no trabalhista, foi no civil. Ele deu improcedência, foi para o tribunal afirmou. Aí, sabe, fala assim, dá vontade de você pular a etapa, né? Vai lá direto. Porque o cuidado tá complicado, dependendo do que onde cai. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Até um pouco antes da gente entrar na live, eu fiz uma pesquisa em relação ao TRT 15. E aí, nessa pesquisa disse o seguinte aqui, ó, eu vou ler. Que o TRT 15, opa, cadê aqui? Ele julgou mais processos, teve um maior número de processos em relação a 2022. Então, no ano de 2023, 11% no novas ações trabalhistas, no caso, e o tribunal aqui do interior, de todo o interior de São Paulo, foi mais célere em julgar 7% a mais do que no ano anterior. Então, 2023 teve mais processos, teve 2 a mais do que 2022, e o TRT 15 julgou 7% mais rápido em 2023 do que em 2022. Só que aí eu te pergunto, né? Que daí é o que a gente está falando aqui. Como que está a qualidade dessas sentenças? É isso que nos preocupa. E funila lá no tribunal. Exatamente. Né? Para tudo no tribunal, acumula lá. E ela fala
famosa frase, eu ganhei, mas não levei ainda, né? Porque daí tem a questão da execução, que depois a gente pode falar se der tempo. Acho que não, a gente marca outro dia para falar sobre isso. Mas é aquela questão do, ok, ganhei em primeira instância, em meia, né? Não ganhei tudo que eu esperava, ou então preciso agravar. E a gente acaba recorrendo para a instância superior e fica tudo queria parado. tocar num assunto, não sei se você terminou esse aí já ou não? O seu som não está saindo. Eu terminei, era só para falar aqui, ó. De 2022 não está saindo? Agora sim. Ó, no ano de 2000 foram 148.094 processos no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é aqui do interior de São Paulo. No ano de 2023 foram 2 processos, né? Só que foram julgados esses processos 7% mais rápido o ano passado do que em 2022, só que qual é o teor, o conteúdo dessas sentenças? É isso que nos preocupa, Sim. né? Outra coisa que eu queria tocar no assunto é a quantidade de juízes substitutos entrando no processo. Eu queria falar de 2 casos específicos, né? Que eu tive. Eu, terça-feira, estava indo embora do escritório, quase 8 horas da noite, me liga no telefone um advogado. Advogado, doutora, queria fazer um acordo. Tem uma audiência amanhã em Carapicuíba, 8h45. Hã? Como assim? Não, não tem. Não tem, doutora. Não, não tem, não tem. Tá bom, tem. Um juiz entra no processo substituto, remarca uma audiência de junho, antecipa, sendo que é um processo que a gente se manifestou sobre uma perícia e aguardando a manifestação do perito. Então não poderia ter audiência antes de finalizar essa parte. Ligo para a cliente, volto para o escritório desesperado, ligo para a cliente está com dengue, peticiono no processo, faço os cálculos, não chegamos num valor que seria... Porque a perícia deu positivo já para minha cliente. E ele já foi revel da primeira audiência. E aí eu peguei, falei 8. Aí arrumei um advogado para ir na audiência, para comparecer na audiência, para poder só justificar, né? Que ela estava com dengue e tal, para poder designar a audiência. Peticionei, tinha um Deus lá, o Deus pegou e designou a audiência. Uma coisa inédita. Agora, eu tive outra situação. Eu tenho um processo de execução que estamos discutindo uma diferença de R$ 200 de atualização de cálculo. Um valor baixo, que é só uma multa do 477. E o juiz, em vez de decidir qual é o valor correto, ele mandou o processo para o Sejusc. Aí o meu cliente falou, não, doutora, eu estou pela reclamada, deposito os 30% e pedi um parcelamento de 6 vezes. Peticiono. Em vez da juíza homologar, o Sejusc me respondeu que está muito próximo da audiência e que não vai remarcar a audiência. Eu ligo na vara, vou despachar. O juiz disse que, por causa do sistema, ele não pode finalizar o processo. Então, você vê que a burocracia que eles trazem para a gente e o que faz entrar um juiz que não está no processo. Isso também está atrapalhando bastante. Porque vem vindo decisões diferentes. Às vezes a execução está andando assim, ó, plena. Entra alguém lá, vira a sua execução de ponta cabeça. Principalmente com essas decisões aí que alguns juízes aceitam a questão da desconsideração da personalidade jurídica, inversa, outros não, outros suspendem a execução. Então a gente está vivendo uma insegurança jurídica enorme. E aí vamos agora adentrar ao assunto perícia, porque senão a gente não vai conseguir falar. E a sua amiga está aí acompanhando, querendo saber sobre as nossas dificuldades de perícia. Doutora, tem alguma coisa para pontuar sobre isso que a gente está passando aqui? Sobre a questão dos juízes substitutos antes de entrar em perícia?
Bom, a questão do juiz seria muito bom se o código fosse seguido, né, Exatamente. doutora? Porque o juiz que ele ouve as testemunhas teria que ser o juiz que julga, né? Para manter essa questão coerente com a legislação. Mas infelizmente não é isso que acontece, né? Mas é essa burocracia e esse atropelo que nos atrapalha, né? Em relação à perícia, a Giovana, ela é fisioterapeuta, eu citei aqui no início, né? Ela está acompanhando a gente. Muitas vezes, algumas demandas, a gente precisa mais do que, por exemplo, um médico, que tem que ser um médico da especialidade que a gente está alegando, né, a incapacidade. E tem algumas questões que um fisioterapeuta, o esclarecimento, principalmente quando a gente está do lado da reclamada, né, é muito melhor do que um médico. Então, ainda tem uma certa resistência dos juízes, pelo menos aqui no interior, de conseguir enxergar dessa maneira, que para algumas especificidades a gente tem que ter a prevalência de um fisioterapeuta, que não é algo cirúrgico, que não é nada incapacitante, mas que tem a possibilidade de reabilitação, agora falando como advogada de empresa, tá? De reclamada, não de reclamada. Sim, exatamente. E para o reclamante, às vezes é designado para nós um médico que ele não ele não tem a capacidade, a especialidade para se manifestar a respeito da doença ocupacional que o trabalhador tem, né? E aí a gente acaba entrando Como é que está em São Paulo esse assunto? O que você tem Então, feito? eu tive um caso assim recente, tá, de um bancário com pânico, tratamento psiquiátrico, foi demitido durante o trabalho e o médico que fez a perícia dele fez um co-work e ele era de bariátrica. Bariátrica. Ele na perícia falou para o meu cliente que ele tinha que pensar nos filhos dele, que ele teria que emagrecer, que ele ia ficar bom em vez de ficar tomando medicação. Então, você vê, aí nós fomos atrás de toda a qualificação do médico, um médico bariátrico. O médico não é um médico, não tem que ser um psiquiatra para avaliar uma doença dessa. E aí, o que a juíza fez em audiência? Falou que ela sempre fez com esse perito e que nunca teve esse problema, que ela ia estudar com outro juiz da vara para ver qual a decisão dela. Então, estamos aguardando dia 7/6 essa decisão polêmica, porque ele colocou que ele é inapto ao trabalho, mas não é do trabalho. Então, são coisas que a gente enfrenta. E ontem mesmo tive uma outra perícia de insalubridade, que a cliente estava com dengue, passando mal, e o perito atrasou 2 horas. E o perito, ela não aguentou e foi embora. Da perícia que o perito fez a perícia. Hoje já saiu o laudo negativo. Numa obra, limpava banheiro de obra e negativo. Então, você vê a intolerância das coisas e alguns levarem a sério isso, entendeu? Porque eu sei que a escolha do perito é do juízo, mas tem que ser levado mais a sério, adequar à especialidade de cada doença. Precisa ser uma pessoa qualificada para aquilo. Não dá para ser qualquer médico, não dá para ser qualquer perito. E os reclamantes têm que entender também a questão do que precisa também investir um dinheiro e pagar assistente técnico. As empresas precisam pagar um assistente técnico, porque o advogado não tem a técnica, dependendo da doença, para poder impugnar. A gente tem outras técnicas que a gente, como você vira aí um detetive e traz para o processo, afrontando jurisprudência, outros casos, demonstrando para ele que aquilo, mas não a parte técnica médica ou a técnica de grau de calor, grau, não é nosso isso.
E às vezes, dependendo do processo é muito grandioso, o cliente não quer investir. E isso é importantíssimo, porque só um outro médico contesta médico. Uhum. Inclusive, é importante lembrar que perícia, o advogado muitas vezes não vai poder acompanhar, principalmente a questão médica, principalmente. Então, é o assistente técnico, ou seja, aquele profissional que a parte indica acompanhar ela na perícia. Nós, como você falou, temos a experiência de processos semelhantes, de jurisprudência, de casos parecidos, mas é só um respaldo, não é um laudo técnico capaz de invalidar o do juízo, que é do perito. Então, a empresa, ela tem que, se ela tem condições, e o reclamante também, tem que investir num profissional qualificado para poder ser seu assistente técnico. E a justiça, por outro lado, precisa fazer um cadastro mais completo dos profissionais, né, doutora? Porque Exatamente. hoje o A vara cadastro precisa ter todas as áreas, a vara precisa ter ele atua, todas as áreas, tipo de perito. tá bem, Até né? Tá bem deficitário. O cadastro ele é para identificar especialidades. Ou não tem o especialista cadastrado na vara, ou então esse cadastro ele não está sendo feito a demanda. Eu já tive um caso, não sei se já teve outros casos, eu tive um caso que eu fui para perícia, principalmente médico, é muito complicado, porque a gente sabe que advogado vai contra advogado, mas médico é difícil ir contra médico. Em alguns casos, quando o médico, ele é parte, tá? Médico, parte, que causa qualquer tipo de aptidão no funcionário e tem uma certa proteção entre eles, e o perito queria começar sozinho. E aí eu tava lá, eu e o assistente técnico aprontamos um Huawei. Não, volta aqui. Ele se sentiu invadido. Não, ela não vai começar sem assistente técnico. O médico não vai. Se ele não entrar junto, ela não vai entrar. Não tem um pré-perícia. Aí ele falou: não, eu renuncio, quero vocês todos fora da minha sala. Ok. Fomos para um segundo perito. O segundo perito falou: ai, minha agenda está cheia. Aí meu terceiro perito deu a incapacidade. Mas tinha o assistente técnico, estava presente, fez um bom laudo para poder comprovar tudo aquilo que o médico dela particular é igual um trabalho que você faz com o INSS, né, doutora? Que você tem que brigar ali com técnica. Por isso, doutora, quando nós, no primeiro ano da faculdade, você vai se lembrar do nosso professor, qual que é o nome dele? O nome dele eu não vou lembrar, mas talvez você se lembre que você é melhor com nomes do que eu. Mas o nosso professor de introdução ao estudo do direito, no primeiro bimestre, ele falou assim, que a advocacia não é uma profissão para covardes. E a gente, naquela época, não tinha imaginado a profundidade dessa fala. Então, desde o primeiro ano da faculdade, a gente já teve essa luzinha acesa. E agora, de nossa atuação, a gente verifica como isso é uma realidade. O advogado é aquele que defende com unhas e dentes, sim, o interesse do seu cliente, que não se conforma com aquilo que é imposto, que realmente luta pela justiça, veste do direito para poder efetivar as garantias que estão aí previstas em lei e que devem ser respeitadas, né? Não é uma parte. Exatamente. A gente são uma voz, né? A gente somos a terceira voz para iluminar o juízo.
E a mudança da advocacia, a mudança de pensamento, a mudança de valores, de princípios, tudo nasce através do nosso trabalho, justamente desse inconformismo, desse descompasso entre a lei e a realidade. É a advocacia que traz toda a atualização que a lei, que o direito e a justiça precisam. Então, nosso trabalho é como se fosse um ministério mesmo, um sacerdócio. A gente se dedica de corpo, de mente e de alma. É realmente um chamado e um dom. Uma paixão. A advocacia. Uma paixão. Paixão. É uma paixão. É maravilhoso. Então, apesar de todos os desafios e de todas as dificuldades, a gente continua firme e forte, indignado. Indignado, mas estamos ali, colocando o nosso entendimento, tentando formar aí jurisprudência e cumprindo com a nossa caminhada que a gente escolheu, né? Que eu acho que é o mais importante. Eu acho que talvez a gente estamos aí tanto tempo aí e conseguimos conquistar tantos laços, clientes, uma estabilidade, como se diz. Eu, uma caipira de cruzeiros, fui para Itabaté, vim para cá, com a cara e a coragem, consegui colocar o meu nome aqui. Como você já veio de um berço que já tinha uma história, mas mesmo assim você teve que lutar para manter essa história. Eu não vejo muita diferença, porque tudo é aprendizado. Todo dia a gente está aprendendo. Eu vejo que hoje em dia você chama alguém, um assistente, o assistente não quer mexer no arquivo, ele não quer pegar no papel. Eu falo, meu filho, você vai ter que pegar na vassoura todos os dias. Não tem isso. Advogar, você vai ter que fazer de tudo. Até coisa que você nem imagina. Então, assim, tem que amar. Que quando você faz com amor, tudo dá certo. Você pode até enfrentar diversas dificuldades, mas no final tudo vai dar certo. É verdade. E ó, a gente ainda tem o dom de colecionar histórias, de transformar a vida das pessoas através do nosso trabalho e estabelecer novas relações. Conflito, a gente cria de amizade. Nesses 20 anos, eu tenho certeza que tanto eu quanto você, a gente conheceu colegas que hoje se tornaram amigos, fizemos boas amizades com defensores, com procuradores, pessoas que começaram a trabalhar com a gente, de repente foi um assistente, um estagiário, hoje são colegas que nós nos orgulhamos e nos alegramos de poder compartilhar alguma demanda em conjunto e sempre tendo esse companheirismo, essa cumplicidade entre colegas, né? Não é a maioria. Há umas 2 semanas atrás, eu quase de uma colega dizendo que ela era minha adversária. Eu falei, não, doutora, nós somos colegas. Inimigos são as partes nesse caso, né? Nós temos que agir com técnica. Nós somos as partes. Nós somos os colegas, né? Mas isso é só a minoria. Graças a Deus, na minha história, como eu sei que na sua também, nós colecionamos relacionamentos saudáveis com os nossos colegas, de cumplicidade, de troca de informações, de parcerias, não é, doutora, que nós temos? Com certeza. Laços tão construímos desde os bancos acadêmicos e está aí há 20 anos. Exatamente. Vamos agradecer, queria agradecer todo mundo aí, né, que teve esse tempinho aí que entrou bastante. Você tá me ouvindo? Tá
Essa conexão Minha oscilou conexão bastante, mas eu queria oscilou aqui. agradecer, acho que vai cair. Acho que melhor você dar um tchauzinho aí. Tchau para Tô vocês. te Está ouvindo? tô Então ouvindo. dá um tchau aí, porque eu acho que a nossa conexão vai acabar. Agradecer aí, obrigada para todo mundo que ouviu a gente, né? Pode falar, irmã. Obrigada, Natasha, pelo seu tempo. Sexta-feira à noite, né? E você poderia estar com a sua família, seu marido, o Gu lindo, eu também, e nós nos dedicamos uma à outra, dedicamos algo que nunca mais a gente vai ter de volta, que é o Ai, nosso tempo. E isso a gente faz quando, né? Então eu quero agradecer você por essa demonstração de afeto, de amor, por dedicar esse tempo para a gente poder refletir sobre isso e apesar de tantas dificuldades e desafios, a gente sentiu o nosso coração quentinho de que nós estamos no caminho certo e que nós amamos o que nós fazemos, né? E que a gente, que nada disso vai nos parar, né? Então agradecer a todo mundo que está conosco também, que entrou, que falou, que bateu palminha e que nos elogiou, disse que confia em nós, reconheceu o nosso profissionalismo, é sinal que a gente está no caminho certo, né? exatamente. E olha, eu encontrei o doutor Guilherme Feliciano, né? Recentemente, e ele falou o quanto ele tinha orgulho da nossa turma, um mestre aí que, né, graças a Deus nós tivemos a oportunidade de ter aula com ele, ele foi para a USP, agora ele está no CNJ, é um orgulho, e eu fico muito orgulhosa de ter tido aula com ele e ele sentiu orgulho da gente. Ele falou que nossa sala é uma sala muito especial. Então, acho que a gente estamos fazendo história e te convido para a gente, pelo menos uma vez por mês, fazer isso daí. Fazer essa troca aí, eu acho bastante interessante. Vamos tentar administrar nosso horário e fazer isso aí, tá bom? Um grande beijo. Olha, então, é de um compromisso, né, Natasha? Ó, vamos marcar mais um Oi, compromisso aí. vamos fazer isso. Então, muito obrigada, obrigada a todos, obrigada, Natasha. E a gente vai alinhando as nossas agendas para ter mais bate-papos como esse e tentar também aproximar todos os nossos parceiros, nossos amigos e nossos clientes da realidade da nossa profissão e dos desafios que nós enfrentamos todo dia, mas nós não desistimos. Exatamente. Continuamos firmes. Exatamente. Tchau, Amanda. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Bom final de semana, semana a gente. todos. Tchau, tchau. Você salva aí, né? Salvo, pode deixar.